Glória a Deus. Glória a Deus. Que presença maravilhosa. Que graça do céu nesse ambiente. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, amém? Graças a Deus que nos dá vitória por nosso amado e Salvador Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Ezequiel capítulo 1, livro do profeta Ezequiel, capítulo 1. Enquanto você encontra, quero louvar a Deus por essa noite maravilhosa, por esta presença. Quero agradecer pastor Sérgio, pastor presidente dessa igreja, desse campo. Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua família. Quero ser grato a Deus pela vida do meu amigo pastor Hélio Machado. Teve a coragem de nos convidar e eu tive a coragem de aceitar o convite. Deus abençoe os pastores, amigos, companheiros. Pastor João Teodoro, Netinho, Deus abençoe a sua vida. Quero louvar a Deus pela vida dos coordenadores desta conferência missionária. E nós estamos em uma grande missão. Viemos de Coronel Fabriciano. Cadê os mineiros aqui? Estou em casa, que bênção. Deus abençoe. E nós estamos felizes por poder cooperar nesse trabalho. Nós vamos fazer duas leituras. A primeira é o capítulo 1 de Ezequiel. Depois nós vamos para uma segunda leitura no capítulo 37. E eu creio que nós vamos para casa diferente hoje. Amém? E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, abriram-se os céus, e eu vi visões de Deus. E no 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzil, sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Capítulo 37. Glória a Deus. Mas só um pouco de retorno, por favor. Veio sobre mim a mão do Senhor. Isso. E o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Amém? Podei-vos assentar. Queridos irmãos, o profeta Ezequiel, que foi um profeta escolhido por Deus em um dos períodos mais difíceis do povo de Deus, da nação de Israel, que foi o período do cativeiro babilônico. Ezequiel, ele dá a introdução no seu livro, falando acerca da sua chamada. Alguém entende que aqui, quando ele diz com respeito ao 30º ano, considera-se a sua idade. Mas o que me chama a atenção é o que Deus, ele faz. Ele marca a vida desse homem para uma missão gloriosa. Ezequiel, ele foi contemporâneo de Jeremias, como também de Daniel. Jeremias já estava
ministrando há mais de 4 anos em Jerusalém. E Ezequiel nasceu nesse período. E alguém entende que Ezequiel, ele ouvia as mensagens de Jeremias. Jeremias foi o profeta chorão que sentia na íntegra a batida do coração de Deus. Jeremias sentia aquilo que Deus sentia lá em cima. Porque Jeremias, ele vai compreender que esse povo, que Oséias no capítulo 11 do seu livro, falando da grandeza do amor de Deus para com esse povo, Oséias diz que desde quando Israel era menino, o Senhor os amou, chamou-os pelo seu nome. Mas quanto mais Deus amava e chamava Israel, mais Israel tinha a tendência de se escapar de Deus e levantar altares aos deuses das nações. Mas Oséias continua dizendo que mesmo assim o Senhor atraía Israel com cordas do seu amor. Deus sempre declarou o seu amor para com Israel. Israel tinha um problema. Quando tudo estava bem, se afastavam do verdadeiro altar e levantavam altares a Baal, aos deuses das nações. Mas mesmo assim, o Senhor, pela tua misericórdia, demonstrava o seu amor para com esse povo. Diversas vezes, Deus levantou profetas para falar com Israel com respeito à sua postura diante do altar. Esse povo que vivia uma vida de idolatria, longe do altar do Senhor, esse povo que Jeremias, ele vai os classificar como um povo de dura cerviz. Quando Jeremias está falando que esse povo era um povo de dura cerviz, Jeremias está falando que eles tinham dificuldade de se prostrar, de reverenciar a soberania e a grandeza de Deus. Por várias vezes, Deus advertiu a esse povo, mas esse povo não deu ouvido à voz de Deus. Deus falara com Israel. Jeremias acordava pelas madrugadas, batia na porta dos israelitas, falando sobre o juízo. Mas também no capítulo 9, Jeremias, ele vai sentir o perigo que Israel está correndo, o inimigo com as mãos no muro, o juízo estava próximo. A Bíblia diz que o próprio Jeremias diz, sentindo o sentimento de Deus. Ele disse, oxalá, se a minha cabeça se tornasse em água, e os meus 2 olhos como 2 correntes de lágrima, eu choraria de dia e de noite, por causa do pecado desse povo. Jeremias também vai falar do juízo e do cativeiro que viria sobre esse povo. E Jeremias entendeu que depois de Deus falar, Deus usar profetas, e Israel endurecer a cerviz, só o cativeiro poderia curar, tirar as mazelas desse povo. Mas Deus é tão misericordioso que chegou o tempo em que Deus permitiu Israel estar no cativeiro. Mas nessa leva, Deus permite o profeta Ezequiel estar entre os cativos. Porque, irmãos, hoje eu preciso falar isso aqui, porque eu prego esse evangelho há mais de 30 anos. O Senhor me livrou das drogas, o Senhor me tirou do meio dos bandidos mais terríveis da minha cidade, me batizou com o Espírito Santo, com 30 dias de crente, aleluia. Um dia eu estava descendo uma avenida, mais perdido do que cego no tiroteio, já ia para fazer alguma coisa errada, aí já vem lá uma mulher de Deus. Tem mulher de Deus aqui? Deixa eu ver. Isso, glória a Deus. Está vindo de lá uma mulher cheia de poder e autoridade. Quando eu estava descendo, ela veio ao meu encontro e disse, moço, Deus tem uma grande obra na sua vida. Quando eu ouvi aquilo ali, irmãos, eu sentei numa calçada na ponta, na beira da avenida, e eu não consegui fazer o que eu já ia fazer. Na minha mente, Deus tem
tem uma obra na sua vida. Deus tem um plano na sua vida. Voltei para casa e não consegui mais viver da forma que eu estava vivendo. Aceitei Jesus numa igreja tradicional. Lá dentro Jesus me batizou com o Espírito Santo. Ele ainda batiza com o Espírito Santo. Aleluia! E ali Deus marcou a minha vida, marcou meu ministério e falou que seria comigo e me usaria para ministrar essa palavra. Há mais de 30 anos pregando por esse Brasil afora, pela graça de Deus, pregando também lá fora. E hoje eu vim aqui para lhe dizer que hoje, infelizmente, nós estamos vivendo, visualizando, vivenciando esse momento, uma geração de pregadores. Não vou generalizar, mas eu preciso falar isso aqui nessa noite, que estão escolhendo lugar para pregar, preferem palácios, preferem grandes catedrais, estão atrás de milhões de seguidores, mas eu sei que ainda tem alguém que acorda de madrugada, tem o sentimento de Deus, como Jeremias, que não está preocupado com honrarias humanas, não está preocupado, aleluia, em títulos, honra, nomenclatura, mas está sentindo que já é a última hora da igreja e que é tempo de avançarmos para quebrar cativeiro, tirar os cativos de lá e anunciar o ano aceitável do Senhor. Você pode levantar sua mão e glorificar a Deus. Ezequiel, a Bíblia diz na introdução do capítulo de número 1, ele disse: estava eu entre os cativos. Por que, irmão? Pregar para quem dá glória a Deus, pregar para uma igreja avivada, pregar para quem tem a sensibilidade para ouvir a voz de Deus, não é fácil. Agora vai pregar para cativo, para você ver. Cativo endurece a cerviz, cativo tem dificuldade de se prostrar, de se render. E o que nós estamos vendo nessa última hora são pregadores cativos, são pastores em alguns lugares cativos, igrejas cativas, por que não dizer de um mundo que cambaleia como um bêbado, um mundo que está perdido. Mas Deus nos chama nessa noite com a autoridade para anunciar entre os cativos, aleluia. Deus nos chama nessa noite, aleluia, para sair pelos valados e anunciar o evangelho. A igreja precisa de poder, a autoridade do céu, porque cantar bonito tem muita gente cantando, pregar com sabedoria tem muita gente pregando, tem pregador que prega debaixo de uma excelência que a gente fica admirado. Mas Paulo falou que nós precisamos de palavra e poder. Palavra e poder. Diga para quem está do teu lado: palavra e poder. Para quebrar cativeiro, não é pela força do braço, não é pela estratégia humana. Zacarias 4:6, Zacarias disse: não é por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel se transformará em uma campina. Deixa eu falar um negócio aqui nessa noite. Essa geração que perece lá fora, esse mundo perdido, não curvar-se-á diante de pessoas com vida semelhante a deles. Não, esse mundo só vai se curvar diante de uma irmãzinha simples, diante de um homem de Deus, sem rotulações humanas, mas que ainda acorda pela madrugada para chorar, para sentir a glória de Deus. Você está sentindo a presença de Deus? Aleluia. Alguns irmãos saíram em uma cidade para
para anunciar o evangelho em uma praça pública. E se aglomeraram em uma praça e começaram a pregar. E eles estavam ali anunciando o evangelho. De repente, uma casta de demônio se apossou de um homem. E logo atrás, em uma escadaria de uma catedral, pastor Hélio, estava um mendigo com um saco de roupa velha do lado. E aquele mendigo estava sentado e observando aquele culto, que já tinha horas que eles estavam ali cantando, tocando e dizendo que estavam adorando. De repente aquela casta de demônio tomou um rapaz e ele rolava ao chão, saltava, e os crentes começaram a orar. E aquele demônio dizia na boca daquele moço: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, não tem ninguém aqui com autoridade para me expulsar. E aí foi a tarde toda, eles orando e nada, e o demônio não saía. E aquele moço naquela escadaria, aquele mendigo esfarrapado, sujo, um saco de roupa velha do lado. Quando a tarde foi chegando, aquele moço levantou, pegou aquele saco de roupa velha, jogou do lado e desceu. Chegou no meio da multidão. E quando ele chegou no meio daquela multidão, ele foi abrindo caminho, foi olhando para aqueles crentes que estavam pregando lá, e olhou para o endemoniado estribuchando ao chão. Aquele moço, pastor Sérgio, olhou para cima, olhou para aquela multidão, olhou para aquele endemoniado, e ele deu um grito: Deus! Há 20 anos eu te servi. E há mais de 15 anos eu estou distanciado dos teus caminhos. Mas, Senhor, eu nunca vi a igreja ser envergonhada como eu vi aqui nessa praça. Deus, hoje eu quero renovar minha aliança contigo. Caiu de joelho e disse: perdoa os meus pecados, escreve novamente o meu nome no livro da vida. E virou para aquele endemoniado, para aqueles demônios, e disse: sai dele agora, em nome de Jesus. O homem foi liberto na hora. Era vaia. Levante a sua mão, adore a Deus, glorifique a Ele. Põe a mão na altura do seu coração, por favor. Põe a mão na altura do seu coração. Sinta esse coração batendo na palma da tua mão. Está indicando que tem vida aí. Está indicando que o propósito de Deus está de pé. Deus te chamou para uma grande obra. Deus te chamou para uma grande missão. Eu vou dar um minuto para você adorar a Ele pela vida, pela sua existência, pela sua chamada. Adore! Adora! Aleluia! Aleluia! Estava eu entre os cativos, junto ao rio Quebar. Ele assentou a tua morada em Tel Abib, nas cercanias do rio Quebar. E foi ele mesmo que disse: estava eu entre os cativos, junto ao rio Quebar. E eu falei aqui, irmãos, que pregar para cativo não é fácil. Pregar para quem acostumou com o pecado, não tem temor no coração, não é fácil. Pregar para quem dá glória a Deus é uma bênção. Pregar para quem dá o aleluia é uma maravilha. Mas pregar para cativo, primeiro, Ezequiel disse: estava eu entre os cativos, junto ao rio Quebar. De repente abriu-se os céus, e não foi ninguém que me mostrou, não foi ninguém que me falou. Eu vi visões de Deus. Aleluia! Ezequiel está dizendo que para pregar, para quebrar cativeiro, para libertar cativo, é
necessário uma visão do céu, uma visão da glória, uma experiência com o céu. Aleluia. Cativo não vai se prostrar diante de alguém normal, porque é normal, mas cativo se renderá diante de uma palavra de autoridade, diante de alguém que tenha tido uma visão de céu aberto, glória na terra, experiência com Deus. Deus quer nos dar essa experiência. O problema é que a gente está muito ocupado. Vivemos no tempo das facilidades. Hoje, se você procurar alguém, 3 horas da manhã, a luzinha do Zap Zap está acesa, mas já não acorda mais de madrugada para chorar. Aí vem para um culto como esse aqui, fica com a cara seca, parece que está engessado, não abre a boca, não dá glória a Deus, não tem sensibilidade. Seu culto não começa aqui, seu culto começa lá, no altar da oração. Aleluia. Hoje eu estava pela madrugada e pedindo a Deus uma palavra. Deus estava me levando nesse texto. 4 horas da manhã, eu senti Deus entrando no quarto daquele hotel, e eu fui visitado pela presença de Deus, e Deus falou comigo: meu filho, esta noite eu vou restaurar chamadas, eu vou restaurar ministério. Tem muito obreiro acomodado, tem muito pregador acomodado, mas eu vou chacoalhar a minha igreja. Eu vou abrir o céu sobre a minha casa, eu vou revelar a minha glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus te chamou para quebrar cativeiro. Pega na mão de quem está do teu lado e diga: Deus te chamou para quebrar cativeiro. Alabaxéria, Remicanturima Raia. Aleluia. O melhor lugar para estar não é no palácio, não é nos lugares grandiosos, é entre os cativos. Eu prego muito em Belo Horizonte, pastor Sérgio, e eu fui pregar em uma igreja em Ribeirão das Neves. E eu cheguei na casa de uma família, a primeira vez que eu fui lá. E a irmã preparou um café na parte da tarde. Estava a irmã, 2 filhas e um rapaz. E eu sou muito curioso, eu falei: irmã, seu esposo está trabalhando, porque ele não está com a gente aqui em volta da mesa? Aí eu vi que o semblante dela mudou. Eu falei: não, irmã, não precisa falar, está tudo bem. Eu falei: não, vou te falar onde que está meu esposo. Ela disse assim: o meu esposo está no quintal. Eu falei: então chama ele para tomar um café. Ela disse: ele não vem. Eu falei: por que ele não vem? Meu esposo não vem porque ele está desviado há 10 anos. E tem exatamente 10 anos que ele está entregue ao crack. Passo o dia inteiro em cima de um tijolo, usando droga na frente dos meus filhos. Mas tem 10 anos que eu estou orando. Tem 10 anos que a igreja está orando. E eu sei que Deus vai mudar o cenário. Aí Deus me visitou e disse assim: eu te trouxe para dentro desta casa para mudar a história dessa família. Você pode adorar a Deus nessa noite? Aí eu disse: irmã, como que ele chama? Ela disse: ele chama Antônio. Todo mundo chama ele de Toninho. Aí eu cheguei na porta, irmãos, pensando num homem magro, pensando num homem de olhos escurecidos, semblante de tristeza. Aí eu chamei ele veio no vão da porta, eu dei um abraço nele. Olha para quem está do teu lado e diga: o teu abraço ainda cura. Não, pode falar com convicção: o teu abraço ainda cura. Aleluia. Eu abracei, senti os ossos, e eu falei, orei por ele, falei: meu amigo, o Deus que eu sirvo vai mudar a tua história. Aleluia. E eu virei para ele e disse assim: olha, eu vou pregar no congresso hoje à noite,
Vou pregar amanhã pela manhã e vou pregar amanhã à noite. Mas eu queria te ver lá. Ele disse assim, não sei se eu vou. Tem 10 anos que eu não entro lá. Falei, mas por mim, vá lá. Deus tem uma obra para fazer. Sábado ele não apareceu. Domingo ele não apareceu. Quando foi domingo à noite, eu estava pregando. Quando eu olhei para a última fileira, lá atrás, estava o Toninho assentado lá, pastor Hélio. Eu falei, o Senhor trouxe ele para o culto. Pensa naquele culto que o céu está baixo, glória na terra. Sabe aquele culto, irmão? Jesus começou a batizar a criança com o Espírito Santo. Jesus começou a renovar. Aí eu fui fazer o apelo. Foi vindo pessoas. Veio 5, veio 10, veio 20. Quando eu olho de lá, sai o Toninho magro, sem força, correndo no corredor da igreja. Veio, caiu de joelho na beira do altar. A mulher veio, abraçou, as filhas vieram. A igreja foi tomada pela glória. Sheba, Erebacanturima raia, Demi canturima cheia. Pastor Sérgio, eu preciso falar, e tem que ser agora. Esta igreja já é uma igreja missionária, mas Deus falou para mim que vai mover no sobrenatural dentro desta casa. Vai remover o que precisa, porque é tempo de avivamento, é tempo. Paralítico vai andar nos corredores dessa igreja, cego vai ver, vai sair gente de longe para ver o que Deus está fazendo aqui. Você pode adorar, você pode adorar. Glorificamos a Deus naquela noite. Aí eu fui embora para casa, viajei a noite toda. Passou 6 meses, eu recebo uma ligação da irmã, esposa do Toninho. Ela diz, pastor, eu preciso te contar uma bênção. Lembra do meu esposo, o Toninho? Foi lógico que eu lembro. Lembra do tijolo? Foi lógico que eu lembro. Depois daquele abraço, nunca mais ele voltou para lá. Nunca mais ele usou droga. Mas eu tenho uma bênção maior para te contar. Vou contar. Há 6 meses, o meu marido foi consagrado ao diaconato da igreja. Pensa num diácono eficiente. Você pode adorar a Deus. Oh glória! Oh glória! Deus vai te levantar aqui hoje para quebrar cativeiro. Deus vai te levantar aqui hoje. Aleluia, aleluia. Aí eu glorifiquei a Deus por aquela vitória. Passou 1 ano e meio. A irmã me liga novamente e disse, pastor, o irmão pode pregar no congresso aqui em Ribeirão das Neves esse ano? Falei, posso. O irmão vem de carro ou de ônibus? Geralmente, Fabriciano a Belo Horizonte, eu vou de ônibus. Eu disse, irmão, vou de ônibus. Tem problema de ficar na minha casa? Falei, de forma alguma. Podemos combinar um negócio? Falei, podemos. O meu esposo vai te buscar na rodoviária. Aí eu fui empolgado, irmão, 4 horas, que parece que era uma eternidade, não chegava nunca. Quando eu cheguei, pastor Sérgio, coloquei a mala do lado. Quando eu olhei para lá, tá vindo aquele baixinho, gordinho, social, penca de chave de carro pendurada do lado, um semblante maravilhoso. Aí a minha mente foi no tijolo, e Deus falou, olha lá, sou fiel ou não sou, rapaz? Orabacanto Rimarraia, Remiracaxéria, Remicanturimaraia. Aí, irmãos, ele chegou. Paz que paz gostosa. Paz do Senhor. Vamos andando. Eu falei, vamos andando. Ele falou, pastor, preciso de 2 coisas. Eu preciso te falar uma coisa e te mostrar outra. Eu falei, amém. Aí eu ia andando, vez por outra, olhava do lado. Aquele moço bonito e a mente lá no tijolo. Aí ele falou, primeiro eu vou te contar algo. Lembra daquele tijolo? Eu falei, lembro. Depois daquele abraço, nunca mais eu voltei para lá. E eu tenho que te contar algo. Lembra daquele púlpito que eu caí de joelho lá, só o pó? Eu falei, lembro. Eu
Faz alguns meses que eu estou assentado lá em cima. Fui consagrado ao presbitério da igreja. Vale a pena, irmãos, vale a pena anunciar, vale a pena declarar vitória. Agora escute bem, aí irmãos, eu fui andando, quando chegou no estacionamento, estava lá um carro lindo, prata, que eu não lembro mais o nome daquele carro. Falei, que isso, rapaz? Ele disse, pastor, foi depois daquele abraço, além de Deus mudar minha história, fazer de mim um obreiro, fez de mim um empresário, hoje eu tenho gente que trabalha para mim, aleluia, Deus mudou a minha história, aleluia. Aí nós fomos, irmão, cheguei na casa dele, tomei um café com eles, aí eu fui pregar. Eu prego há mais de 30 anos, completei 58 anos de idade, e cada dia eu estou com mais vontade de pregar, só que eu estou pregando aqui, e o Toninho atrás de mim dando glória a Deus. Aí quanto mais glória a Deus dava, mais eu pregava, irmão. Pensa numa noite maravilhosa. Agora eu tenho uma benção maravilhosa para te contar. Há pouco tempo a irmã Francisca me ligou de novo, pastor, lembra do Toninho? Eu falei, lógico que eu lembro. Lembra da igreja do Cruzeiro? Eu falei, lógico que eu lembro. Lembra que tinha 10 anos que o meu marido não entrava lá? Eu falei, lembro. Pois é, o pastor presidente passou por aqui, por esses dias, empossou meu esposo como pastor daquela igreja. Remacalabaxaia, remiandalamaxaia, oramacantaraia. Deus te levanta nessa noite para quebrar cativeiro. Deus te levanta nessa noite para libertar uma geração que perece, mas cativo não vai se curvar diante de palavras bonitas, persuasivas. Cativo só vai se render diante de uma irmã cheia, diante de um escolhido cheio, que tem coragem de abrir mão do que for necessário, aleluia, para receber algo do céu, para receber algo do alto, aleluia. Lá fora tem uma geração cativa, é o culto, é a conferência missionária, e eu não poderia pregar outra mensagem nesta noite. Céu aberto, revelações da glória, necessidade. Deus sabia com quem Ezequiel ia lidar. Aí Deus lhe dá, aí Deus abre o céu e mostra para ele a glória. Ele vê a glória de Deus na terra. Agora o problema é que tem gente que está tão ocupado aqui na terra que não tem tempo mais para abrir mão do que for necessário, para voltar a chorar, para voltar a ouvir o que Deus tem para falar. O problema é que a nossa geração está vivendo o tempo das facilidades. Hoje tem pregadores que já não oram mais, tem pregadores que já não carregam a Bíblia mais. Eu fui pregar em uma escola bíblica de obreiro. Irmãos, o pastor virou para mim, o pastor presidente, falou, olha, o irmão vai pregar no terceiro horário, 11h30 da manhã. Mas antes do irmão tem 2 pregadores. Falei, aí complica, pregar depois de 2 pregadores, costuma não sobrar nada para a gente. Que talvez seja o caso aqui, né? Estou sendo o último, a responsabilidade aumenta. Eu falei, pastor, tudo bem. Aí saí cedo de casa, andei muito. Cheguei lá, era 9h da manhã. E eu descobri que quem chega cedo bebe água limpa. Quando eu cheguei, os ônibus encostando, pastores e esposa de pastores. Aí o pastor presidente atravessou a rua e falou, rapaz, seu horário é o último, você já chegou aqui. Nem os outros pregadores chegaram ainda. Aí eu falei, pastor, eu andei muito, acabei chegando cedo. Ele disse, não, vamos combinar um negócio. Eu falei, o senhor que manda. Já que o irmão chegou primeiro, o irmão vai ministrar primeiro. Eu falei, fui abençoado. Aí, irmãos, um templo maravilhoso como esse aqui, obreiros e esposa de obreiro. Aí eu fui ministrar sobre o poder da unção na vida do obreiro. E estou ministrando
ministrando. Deus me deu uma lição naquele dia. Me mostrou algo glorioso. Quando eu estou ministrando, na porta central da igreja, entra os dois pregadores, chegaram junto. Um pregador do Rio de Janeiro, vou reservar o nome. Ele estava à mão direita. E o outro lá de Ponte Alta, da Roça, à mão esquerda. Esse do Rio de Janeiro, vou preservar o nome. Ele entrou, não é que eu sou contra não, tá, irmãos? Com a maletona prateada. Um moço estava com um anel no dedo, que também não sou contra. Parecia mais um relógio. O bichinho estava até tombado de lado. Só que na mão esquerda já entrava o irmãozinho, o pastor lá da roça. Simples, uma bibliazinha simples na mão, uma gravata simples. Eram contrastes. Aí chegou e sentou no primeiro banco. Aí o grandão, o cabeção lá, ele chegou e abriu aquela maleta, tirou um tablet lá de dentro e começou a riscar o dedo naquele negócio. E vez por outra ele fazia assim, para mostrar o anel. Até parece que anel fala, né, irmão? Aí eu fiquei observando, enquanto o outro de cabeça baixa, pedindo misericórdia, pedindo para Deus lhe usar. Aí quando eu terminei, foi uma bênção. Deus operou naquele culto, mas ainda bem que eu fui primeiro, porque o pastor presidente, Deus usou ele. Vai lá e chama o irmão lá de pastor lá de Ponte Alta. Ele veio de cabeça baixa, abriu a Bíblia, mas pensa numa graça, pensa numa unção, pensa numa simplicidade. E ele foi falar sobre geografia bíblica, Rio Jordão, Hermon, aquele negócio de chamada de Eliseu, de poder. E ele pregava, irmão, e o pastor pregando, parece que ele pregava no ar, de tanta autoridade, de tanta unção. Quando eu olhei do lado, a maleta tinha sumido, o tablet desapareceu. E o grandão estava passando a mão na testa. E eu pensei, falei, cabeção, hoje o negócio estreitou para o seu lado. E o bichinho suava, irmão. E Deus usando aquele moço com graça, com autoridade. Quando ele terminou, foi umas meia hora de poder. Até os bancos estavam assim, ó. A graça de Deus envolveu aquele ambiente. Era tanto poder que não dava para parar. Aí, irmãos, quando deu uma acalmada, o pastor presidente chamou o irmão. Ele levanta de lá. E pastor, pregador que não tem Bíblia, está dado ao fracasso. Quando ele chegou, o negócio já não estava bonito para o lado dele. Ele pegou a Bíblia, pastor Sérgio, fechou a Bíblia, pôs o tablet assim, ó, e olhou para o pastor presidente e disse, aí o senhor me complica. Estava falando o que aconteceu antes dele. Aí começou a falar, Jeová cerrou o céu, o anel sumiu, a maleta desapareceu, Deus não usou ele naquela manhã. Aí o Senhor foi lá onde eu estava e disse, está vendo, meu servo? Para mim, quanto menor, mais fácil para eu usar. Eu não sou Deus de gente grande. Tem gente que não pega na mão do cativo. Tem gente que corta a volta quando vê o cativo. Tem gente que não abraça o cativo. Ezequiel disse, e o Senhor me levou no meio dos cativos. Deus quer te dar experiências no meio dos cativos. Deus quer te levar no meio dos cativos. As maiores experiências são em lugares simples, pessoas simples. Deus não te chamou para enfeitar cadeira de igreja. Deus não te chamou para enfeitar púlpito e nem brigar por causa de posição. Deus te chamou para acordar de madrugada, sentir a batida do coração de Deus. Deus quer te arrancar do comodismo hoje. Cantar bonito, tem muita gente cantando. Pregar bonito, tem muita gente pregando. Deus está falando hoje de sensibilidade. Ele disse, eu estava entre os cativos. Abriu-se o céu. E não foi ninguém que me contou, eu vi. Deus quer te atrair para um ambiente de glória.
Porque, irmãos, o tempo que nós estamos vivendo, pregar uma mensagem fria, viver um evangelho light, viver um evangelho sem reação, sem poder, não vai fazer a diferença. Deus quer te dar autoridade para sair lá fora, pôr a mão sobre o enfermo e dizer: Enéas, Jesus te dá saúde. Deus quer te levantar nessa noite para entrar nas bocas de fumo e arrancar o traficante de lá. Ebacantarama cheia. Jesus disse: eis que te dou poder e autoridade para entrar, para sair, para declarar vitória. O problema é que passa o dia todo agarrado numa parede celular, aí vem pra cá, tá insensível, não deu um glória a Deus até agora. Mas eu já vi alguém aqui que já chorou hoje, que já sentiu a glória dele hoje. Adora. Eu vou dar um minuto para você adorar. Deus quer nos dar experiência. Deus quer nos revelar a sua glória. Ele disse: eu vi visões de Deus. Deus quer nos visitar pelas madrugadas. Deus quer revelar o céu na terra. Deus quer nos marcar com autoridade para quebrar cativeiro. Deus quer trazer de volta a glória perdida. Deus quer, tem gente vivendo de saudosismo. Deus quer trazer o poder de volta. Aleluia. Eu lembro que um pastor contou uma experiência. Os irmãos estavam trabalhando na instalação elétrica de uma igreja. De frente da igreja morava um senhor ateu. Nunca tinha pisado nem na calçada daquela igreja. Aí os irmãos fazendo o trabalho, não sei o que aconteceu, a igreja começou a incendiar-se, começou a pegar fogo. Os irmãos pegaram mangueira e foi jogando água naquela chama de fogo. De repente, irmão, aquele moço de frente da igreja, nunca tinha entrado lá, pegou um balde vazio, atravessou a rua, entrou dentro daquela igreja. Aleluia. Aí um diácono que estava lá olhou para ele e disse: moço, há tantos anos eu sou dessa igreja, e o senhor tem tantos anos que eu sei que o senhor mora ali, e nunca pisou aqui nessa igreja, é a primeira vez que eu vejo o senhor aqui. Ele olhou para ele e disse assim: moço, mas também foi a primeira vez que a igreja pegou fogo, foi a primeira vez que a igreja pegou fogo. Igreja que tem fogo, o pecador chega. Igreja que tem fogo, o macumbeiro chega e se rende. Tem fogo aí, meu irmão? Tem fogo aí? Tem fogo lá atrás? É poder de Deus para quebrar cativeiro. Deus prepara o cenário. Capítulo 3 do Êxodo. Moisés está não no deserto, mas atrás do deserto. E ele está cuidando do rebanho. Ele está na divisa do deserto. Lá atrás, um monte chamado de Horebe, que era só um monte normal até Jeová descer nele. Aí Moisés está aqui, pastor Hélio. E a urgência de Deus era grande. E Deus vai preparar o cenário para chamar a atenção de Moisés. Antes era um monte comum. Só que quando Jeová desceu, se transformou em céu na terra. O monte foi tomado pela glória. A glória de Deus estava lá. Só que Moisés está de costa para o monte. De repente ele escuta um barulho lá. E ele mesmo disse assim: amanhã virarei para lá. É assim que ele disse? O que ele falou? Agora. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: Deus tem urgência. Não deixa para amanhã, é hoje. É no encerramento da conferência
que Deus vai te sacudir. Deus preparou esse cenário para chamar a tua atenção. Ele disse: agora virarei para lá. Sabe o que é isso aqui? Virarei para lá. Mudança de postura. Renúncia. Aqui está o rebanho, ele está dizendo assim: vamos considerar isso aqui. Eu vou deixar isso aqui por um tempo. E vou virar para lá, porque o que está lá é graça, é presença, é chacana, é shekinah. Aleluia. Virarei para lá. Olha para quem está do teu lado e diga assim: Deus está esperando só um movimento seu para ele começar a falar. Virarei para lá. Sabe o que Moisés está falando? Rebanho é uma bênção, serviço é uma bênção, mas o que está lá em cima é glorioso. Eu vou virar para lá, porque a glória está lá. E olha aqui, Deus estava esperando só uma reação de Moisés para ele começar a falar. Porque a Bíblia diz assim, Moisés diz assim: virarei para lá, para ver essa visão. Era uma visão, porque a sarça se não queima. Deus poderia, pastor Sérgio, escolher o carvalho, uma árvore frondosa, né? A oliveira, a videira. Por que Deus vai escolher o arbusto chamado de espinheiro? As irmãs aqui que gostam de planta, quem vai parar para notar um espinheiro? No deserto ainda. Sabe quem era eu e você no passado? Espinheiro. O que faz a diferença em nós é o fogo que arde na alma. Isso que nos valoriza. Olha para quem está do teu lado e diga assim: espinheiro. Diga para ele: tem fogo aí. Aleluia! Aleluia! Deus preparou o cenário para chamar a atenção de Moisés. Só que a sarça estava pegando fogo. E Moisés disse assim: eu vou chegar mais perto para ver essa visão. Só que Jeová está lá em cima. E ele dá um brado e diz assim: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés. Por quê? O solo está tomado pela glória. O ambiente está dominado pela glória. Duas coisas aqui, ó. Primeiro, naquele tempo, só usava sandália quem tinha sangue real na veia. Sandália nos pés, palácio. Ou é príncipe ou é princesa. Deus olha para ele lá embaixo assim: aí embaixo você pode ser príncipe, mas aqui em cima todo mundo é servo. Tira e sobe, porque eu quero falar contigo, Moisés. Segunda lição: o monte estava tomado pela glória, sim ou não? Jeová estava lá. Quando ele disse assim: tira a sandália, é porque a sola da sandália era a única coisa que impediu o toque do pé de Moisés com o solo santo. Sabe o que Deus está falando? Remove aquilo que impede o contato e toca o solo. Remove o pecado, remove o adultério, remove a mentira, remove aquilo que está impedindo de dar glória a Deus e toca o solo. Sabe o que Deus está falando? Tira, remove aquilo que impede o contato, porque eu quero mostrar a minha glória. Moisés tira a sandália e sobe. Quando Moisés sobe, já olha para ele e diz assim: Moisés, deixa eu te falar um negócio. Eu tenho ouvido atentamente a aflição do meu povo que está onde? No Egito. Agora olha o que Deus fala para Moisés: e eu Ora, se Deus desceu, se Jesus desceu, se o Espírito Santo desceu, é eu que vou ficar grande? Deus falou: eu desci. Sabe o que Deus está falando?
Até agora há pouco tempo você estava lá embaixo, não era ninguém. Eu que te trouxe aqui para cima. Então, para ouvir os que estão lá embaixo, morrendo no pecado, morrendo no adultério, na mentira, esse mundo que perece está clamando. Você não vai conseguir ouvir eles cá em cima, com altivez, grandeza. Desce, vai no nível deles, para ouvir o que eles têm para falar, Moisés. Tem gente morrendo, tem gente perecendo. Desce lá, Moisés. Ah, mas eu sou o mais ricão da igreja. Ah, mas eu sou o bambambam da igreja. Eu encontrei com um amigo cantor em um aeroporto. Ele virou para mim e disse assim: rapaz, eu estou vindo de um trabalho maravilhoso. Eu falei: que bênção, rapaz. Jesus salvou muitas almas lá. Não, até que a alma não teve tanto assim não. Então já tem um faltante. Então Jesus batizou uma multidão. Não, também não. Então já tem 2 faltantes. Então Jesus curou muita gente. Não, até que cura. Eu falei: que trabalho bom é esse que você está falando que está vindo? Eu vendi tantos mil de material. Ganhei tantos mil de oferta. Estou indo para casa abastecido. Eu falei: rapaz, trabalho bom para mim não é esse não. Trabalho bom para mim é aquele que Jesus chega na casa, batiza com o Espírito Santo, enche crente de poder. Trabalho bom para mim é aquele que a glória de Deus desce no ambiente. Esse é um trabalho bom. Aí eu vou para casa realizado. Agora escute bem. Deus olha para Moisés e diz assim: Moisés, eu desci. Vai lá, Moisés, porque esse povo é meu. Eu vou tirá-los. Aí agora olha a mentalidade de um cativo. Moisés, pastor Sérgio, chega para tirar o povo do Egito pela ordenança de Deus. Êxodo 6:9. Eles não quiseram ouvir a Moisés por causa da ânsia do espírito e da servidão. Vou traduzir: mentalidade de escravo. 430 anos de Egito, sou escravo. Meus pais foram escravos. A minha história é de escravo. Não conseguiram ver a liberdade. Só que Deus disse assim: eu vou tirar vocês do Egito. Vou levar para uma terra larga, boa, espaçosa, que mana leite e mel. Você pode levantar sua mão e adorar o Senhor. Aleluia! É o Deus que faz maravilhas. É o Deus que opera milagre. É esse Deus, irmão. Ele opera sinais. Ele quebra cativeiro. Ele cura. Quantos aqui acreditam no milagre? Nós vimos milagre aqui. Pastor Sérgio, eu prego o evangelho há mais de 30 anos. E eu tive uma experiência dentro de casa. Pastor Hélio, a minha irmã mais velha foi acometida de 12 tumores no intestino. Tiraram 20 centímetros do intestino dela. Aí passou a usar aquela bolsinha. 6 meses de quimioterapia, não caiu um fio de cabelo. Falei para ela: o Deus que eu sirvo vai operar milagre. 6 meses, voltou lá para abrir de novo, voltar o intestino para o lugar de origem. Só que o médico disse: olha, vai ter que emendar com 20 centímetros de intestino de carneiro. Só que quando ele abriu, até os 20 centímetros que tirou estava no lugar. Esse é o Deus que nós servimos. Um evangelho pregado com sinais é muito mais poderoso do evangelho pregado com palavras. Está lá, tem quase 10 anos dando glória a Deus, curada. Deixa um pouco de retorno, caiu meu retorno. Já estou encerrando. Aí agora, recente, a minha irmã mais nova chega na casa da minha mãe, chama a gente lá e fala: olha, estou vindo do médico. Está aqui o diagnóstico. 2 tumores na garganta e 2 na cervical. A filha grávida, eu penso que não vou ver meu netinho nascer. Eu falei: você já viu um milagre aqui dentro de casa? Deus pode fazer de novo. Vamos orar. Orando, pagando o preço na oração. Mora no Alphaville, em Timóteo. Eu falei: olha, combinamos, a minha irmã de Belo Horizonte tinha sido curada, estava lá. Falei: vamos reunir a família. Aí reunimos a família, assou uma carne, comeu tropeiro, comeu arroz, tomou refrigerante, todo mundo. Encheu a barriga. Falei: agora nós vamos orar. Fizemos um círculo.
Chamei o Juninho, o genro dela, falei, Juninho, põe a mão na parte de trás. Chamei a minha irmã que foi curada, falei, abraça com ela. E o céu desceu lá. E o céu está aqui dentro dessa casa. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Você está sentindo aí? Dá uma catucada em quem está do teu lado. Vai dar glória não, rapaz. Vai dar glória não, meu filho. Para a glória de Deus, coloquei essa mão aqui, pastor Hélio. O Juninho colocou a mão na parte de trás. A minha irmã abraçou com ela. E ela foi tomada pela glória. Eu senti na palma da minha mão como se fosse uma catracazinha mexendo. Eu falei, Juninho, você está sentindo? Tem um negócio mexendo na minha mão. Então prepara, porque Deus vai fazer um milagre agora. Ela, pá! 2 bolas amareladas no chão. E estava dizendo, tem alguma coisa agarrada aqui ainda. Falei, tem, porque são 4, só saiu 2. Deus não faz pela metade, ela, pá, mais 2. O céu desceu lá. A glória de Deus nos visitou. Abre a tua boca e adora. Abre a tua boca e adora. Eu já vou terminar, tem mais 2 pontos da mensagem, mas eu vou voltar para pregar aqui outro dia. Foi no médico, pastor Hélio, na semana. Chegou lá, o médico disse assim, ó, e outra coisa, eu falei que ela comeu carne, tropeiro, arroz, então a tendência era, no meio daquela situação, não tinha um baguinho de arroz. Deus foi no ponto certo. Foi no médico na terça-feira, o médico olhou para ela e falou assim, olha, eu nunca vi um negócio desse na minha vida. Não sei se murchou, se caiu, mas não tem nada. Está lá dando glória a Deus, porque o Deus que opera milagre, Ele faz maravilha. Ezequiel viu o céu aberto para pregar para cativo. É necessário uma visão de céu aberto. Deixa eu citar os 2 pontos aqui. Ele disse assim, eu vi visões de Deus. Depois no outro versículo ele disse, veio sobre mim ao quê? Mão do Senhor. Sabe o que é isso aqui? Olha para quem está do teu lado e diga assim, retomada de domínio. Deus está te tomando hoje 100% para Ele. Tem gente em mão errada. Tem gente na mão do homem. Tem gente na mão de coisas desse mundo. Deus está falando, eu te pego hoje com a minha mão. Aleluia. Retomada de domínio. Aleluia. Vi uma frase outro dia, pastor, que me chamou a atenção. Estava escrito assim, o homem que Deus põe a mão sobre ele, nunca mais ele é o mesmo. Olha para quem está do teu lado e diga, Deus vai pôr a mão em você hoje. Deus vai pôr a mão na tua casa hoje. Deus vai pôr a mão na tua história hoje. Rabacandaraia. A mão de Deus está aqui. E Ele disse, Ele me pegou pelos cachos dos meus cabelos e me levantou. E disse, filho do homem, põe-te em pé. Põe-te em pé. E eu falarei contigo. Tem uma mão aqui. Tem uma mão poderosa aqui. Retomada de domínio. Ele está te tirando de um ambiente errado. Ele está te tirando de um ambiente de comodismo. Ele está te tirando de um ambiente de frieza. Ele está te tirando de um ambiente frio. E Ele está dizendo, vem para o andar de cima. Porque aqui em cima tem glória. Aqui em cima tem graça. Aqui em cima tem poder. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele disse, eu vi o céu aberto. Veio sobre mim a mão do Senhor. Aí disse assim, e o Senhor levou-me. Pergunta para quem está do teu lado, o que está te levando, meu irmão? Não, fala para quem está do teu lado, o que está te levando? Tem gente que todo vento de doutrina leva. Tem gente que toda proposta da outra igreja leva.
tem gente que chega alguém e fala, lá está acontecendo isso e isso, dente de ouro, não sei mais o que, não sei o que. Leva. Mas aqui ele está dizendo, e levou-me o Espírito. E levou-me o Espírito. Talvez vai te levar para o lugar que você não quer ir, mas o bom é ser levado por ele. E impeliu Jesus para o deserto para ser tentado, e levou-me. Talvez vá ser para o lugar que você não quer ir, mas estando debaixo das mãos dele, aleluia, é vitória na certa. Eu preguei em Ouro Branco, conhece lá? Cidade de Ouro Branco, em Minas Gerais. Cheguei no sábado à noite, preguei, pastor Sérgio. Preguei domingo de manhã, preguei domingo à noite. Aí eu ia viajar à noite, deixei para o outro dia cedo. Quando eu estou vindo, você vem Ouro Branco, rotatória, Mariana, Santa Bárbara, Barão de Cocais, à direita João Molevade. Só que quando eu chego na rotatória de Mariana, eu passo direto. Quase uma hora rodando, eu pensei, meu Deus, depois da rotatória, parece que eu errei o caminho. O lugar está estranho. Olha que mistério. Quando eu olho do outro lado da pista, um lugar bem ermo. Um camarada, boné na cabeça, todo sujo, braço tatuado, perna tatuada e uma mochila suja no chão. Falei, eu vou ter que perguntar, porque senão eu vou andar mais errado. Falei, moço, o senhor me dá, o senhor pode falar comigo algo aqui? Eu preciso saber uma informação. Ele atravessou a rua, apoiou na porta do carro e disse, pois não. Eu estou certo aqui no sentido para Mariana. Ele virou para mim, rapaz, você errou e errou muito. Você já andou 70 quilômetros da rotatória. Eu falei, então tem que voltar 70. Ele virou para mim e falou assim, e aí? O irmão vai voltar? Não, o irmão, ele falou, e aí, você vai voltar? Eu digo, se eu estou errado, tem que voltar. Aí ele apoiou no carro e disse assim, você me dá uma carona? Pensei, aí é que complicou, né? Um lugar bem esquisito, um cara bem estranho. Eu longe da minha querida esposa, da minha família. Só que Deus é tão bom, irmão, que para um caminhão logo à frente. Eu falei, eu vou virar esse carro e vou dar a linha. Só que quando eu pensei, aleluia. Ele disse assim, segura que eu vou dar uma informação, tem mais um errado ali. Perdeu o caminho também. Vou virar o carro e vou dar a linha. Aí do meu lado, eu senti a glória de Deus. E o Senhor falou comigo, meu servo, você sabia que você não errou a rota? Falei, como é que é, Jeová? Tu não errou a rota. Eu te trouxe aqui por causa dele. Aí ele voltou, e o homem é grande, irmão, e pisava na terra e a terra tremia. E as perninhas do pregador aqui tremia também. Ele chegou e disse assim, e aí, tu vai me dar uma carona? Eu falei, pode entrar, mas só Deus. Abriu a porta do carro, assentou lá do carona, fez pá! Virou para mim e falou, você está vindo de onde? O que você está fazendo? Peraí, pensei comigo, estou quebrando o galho do camarada, está querendo me interrogar, mas era Deus dando o caminho. Falei, rapaz, eu sou um ministro do Evangelho. Bonita essa palavra ministro, não é? No grego é operatas, que quando é traduzida significa remador. Alguém sabe que num grande navio, onde que o remador fica? O remador aparece. Que aparece é aquele que conduz o navio em contento, é ele que tem que aparecer. Mas tá bom, falei com ele, sou ministro, um pregador do Evangelho. Falei, já que você me deu um caminho, deixa eu te falar um negócio. Você sabia que eu não errei a rota? Então você é louco, você é doido. Falei, sou. E eu descobri que Deus só usa crente doido. Falei, sou um desses doidos aí. Eu não errei a rota. Deus me trouxe aqui porque sabia que tu estava na beira da estrada. Mas você não me conhece. Eu falei, mas o meu Deus te conhece. Você sabe o que eu estava fazendo na beira da estrada? Eu falei, não. Ele falou, nem eu. Estou perdido. Eu falei, estava. Irmão, mas uma graça entrou dentro daquele carro. Ele falou, rapaz, eu perdi esposa, perdi filhos, perdi casa, perdi apartamento. Hoje mesmo eu gastei R$430 com pedra de crack. Estou perdido. Eu falei, estava. Peguei,
comecei a falar para ele de Filipe em Samaria. E fui pregando para ele. Quando eu falei que Deus me mandou lá para buscar ele, ele arrancou o boné. Agarrou o banco com os dois braços para trás e começou a chorar. Aí ele diminuiu e eu cresci. Falei, agora está dentro do meu carro. Ali não tinha uma filmadora de última geração. Não tinha uma igreja bonita, porque isso hoje tem gente que procura, né, irmão? Para abrir porta de agenda. Não, mas o céu estava lá. E ele abaixou a cabeça e começou a chorar. Começou a chorar e Deus me dando autoridade. Deus me tirou do meio de uma multidão para pregar para um homem só. Tem gente que valoriza a multidão, mas tem gente que valoriza uma alma só. Coloquei um hino para ele ouvir e ele chorava. Os 70 quilômetros parece que passou com 10 minutos. Chegou na rotatória de Barão e disse, eu vou ficar por aqui. Agradeceu, foi embora. Peguei a direita, João Molevade. Fui embora glorificando a Deus. Quando eu cheguei em casa, uma mensagem no meu celular. Porque eu passei meu contato para ele. Pastor, estou lhe enviando essa mensagem para lhe dizer que o teu Deus hoje encontrou comigo na beira da estrada e mudou a minha história. E liguei, mandei essa mensagem para te dizer que já estou indo atrás da minha esposa, dos meus filhos, daquilo que é meu, porque o Deus que muda história me achou na beira da estrada. Levou-me o Espírito. É o segundo texto que eu li, já vou encerrar. Ele me levou para o meio de um vale. Me colocou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ossos sem vida, ramificado. Só que para a visão, Deus levou ele no meio. Porque no meio dá para você ter um panorama. Só que para ele ver a situação, Deus levou ele no meio. Só que quando ele foi para andar, ele disse assim, me levou no meio. E depois ele me fez andar ao redor deles. Sabe o que Jeová estava falando com ele? Estou te mostrando a situação. Agora para andar é só osso. Toma cuidado para não pisar. Porque é osso hoje. Mas amanhã vai se transformar em um grande exército. Não pisa em quem está caído. Não pisa em quem está na sarjeta. Toma cuidado, é osso hoje, mas amanhã vai se transformar em um grande exército. Aí ele dá um brado. Aquele hino, aquele último hino. Está quase encerrando, dá para a irmã louvar? Bem rapidinho. Ele disse assim, e me fez andar ao redor deles. E me disse, filho do homem, poderão reviver esses ossos? É uma pergunta que não combinava com a lógica humana. Porque se fosse qualquer ortopedista, por melhor que seja, uma pergunta dela, não, põe a plaquinha e coloca, escreve aí, sem solução. Mas quem estava lá é o profeta que viu o céu aberto. É o profeta que sentiu o toque da mão de Deus. Ele olha o cenário e disse, Jeová, tu sabes, se o Senhor quiser vai ser agora. Olha para quem está do teu lado e diga assim, então profetiza. Eu profetizo pecadores entrando por aquela porta. Eu profetizo os desviados voltando. Eu profetizo milagres. Vai ter culto aqui que não vai ser festa, não vai ter pregador de fora. E vocês vão ter dificuldade para terminar. Tamanha glória, fica de pé. Eu profetizo um reboliço aqui agora. Eu profetizo a glória de Deus nesse lugar. Profetiza! E ele disse, eu profetizei como ele me deu ordem. E houve um? Não. Ruído é um grande barulho, sim ou não? Não. Mas é um sinal. Houve um ruído enquanto eu profetizava. E o Senhor disse, e ele disse, osso seco. Tinha ouvido lá, sim ou não? Quem mandou ele profetizar? Osso seco,
ouve a palavra do Senhor. Vem sobre eles pele, carne, nervo. Aí a Bíblia diz assim, e houve um reboliço. Sabe o que é reboliço? Coisas mudando de lugar. Aleluia. Sabe o que diz a Bíblia? E cada osso se ajuntou no seu. Diga para quem está do teu lado, o avivamento vai ser tão grande que não vai ficar nada fora do lugar. Deus está movendo nessa casa. Aí um grande exército se formou. Só que ele olha, bonito o exército, mas estava assim, ó. Cabelo, pele, olhos, carne, mas não havia neles o Espírito é que nos faz guerrear. É que nos impele, é que nos leva ao campo missionário. Profetiza, e ele diz assim, ó vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre essa casa. Pode louvar, minha irmã, assopra sobre esse lugar. Ó vem, ó vento do Espírito, enche, renova, levante as duas mãos para cima agora. Receba. E vai. Profetiza. Profetiza. Deus não vai te usar calado. Profetiza. Profetiza. Olha para quem está do teu lado e diga, Deus está mudando tudo hoje. Fala. Olha aí para essa irmã que está do teu lado. Profetiza. Diga, Deus vai te arrancar do comodismo. Diz, profetiza. Hoje o Senhor vai te encher da glória. Profetiza. Rodeado de glória. Põe a sua mão por trás dele. Há 3 dias atrás, o teu coração queria parar. Eu te visitei pela madrugada, porque a promessa está de pé. Eu fechei a sepultura por causa daquilo que eu te falei há 3 anos atrás. Eu te chamei para ver a tua família no altar. Eu te chamei para ver o reboliço que eu vou fazer. E hoje eu te dou um coração novo. Eu limpo as suas veias e te renovo agora. Talvez alguém não te valoriza, mas eu falo contigo hoje, para minha igreja saber que eu sou Deus da tua história. Assim diz o Senhor. Pega na mão de quem está do teu lado. Profetiza, profetiza, profetiza. Me purifica, então me toca com essas brasas no altar. E me transforma, me purifica. Pega na mão de quem está do teu lado, segura aí. Você vai profetizar para quem está do teu lado. Diga, Deus está entrando na tua casa hoje. Deus está entrando no cenário hoje. Remia, Candalama Sébia, Icataramaxúria, Epalaxaramacanturimaraia, Elamaxaramacaia, Demicanturimachaya. Tem um céu aberto aqui. Tem uma glória sobrenatural aqui. Jesus está curando. Jesus está curando agora. Pega, pega, pega. Somente para tua glória. Oh, aleluia. Oh, glória. Então me toca com essas brasas no altar e me transforma. Minha irmã, por favor. Irmã, abraça essa irmã que está do teu lado por 1 minuto. Meu irmão, abraça esse irmão que está do teu lado por 1 minuto. Homem com homem, mulher com mulher. A não ser que seja família. Por favor, faça isso aí. Profetiza sobre a vida dele. Profetiza sobre a vida dela. Profetiza. Profetiza. Canta lá, machaia. Tem
cativeiro sendo quebrado aqui hoje. Shabá. Repachacamamas. Repacharabacaia. Olha Deus te usando aí, ó. Para o teu chamado. Glória. Unção para ser usado. Deixa Deus te usar. Glória. Olha a glória de Deus aí. Olha a glória de Deus aí. Ó glória. Ó glória. Irabaia. Tem uma glória entrando por aquela porta central do templo. Tem uma glória passando na galeria. Tem uma glória envolvendo essa casa. Geração eleita. Emidecaia Súria. Povo exclusivo de Deus. Nação santa. Geração eleita. Esse púlpito está cheio da glória, irmão. Esse púlpito está tomado pela glória. Sinta. Deixa Deus usar. Pega. Nação Pegou. aqui. Ó glória. Eis-me aqui. Estou disponível. Então usa-me. Olha Deus te usando aí. Me fiz exclusivo só pra te servir, Senhor. Envia-me, oh glória, como te para o teu chamado. Se me deixe usar, levante as duas mãos para cima e adore a Ele. Para tua glória. Somente para tua glória. Contará Surimi Somente para tua glória. Endonamaia Súria manda Somente para tua glória. Somente para tua glória. Endelaijo mi a Súria manda Somente para tua glória. de calabachou me ter me Somente para tua Devio, I wish the glória. kill mandaraba show. Perai, show me cai. Eu, Senhor, vos digo nessa noite: cerquei esse ambiente com a minha glória. Elabai, show, e amando revia sai. Olha o meu tempo. Decai, derra, súbria. Farei algo novo nesse lugar. Replaxerga. Sararei feridas da alma e recuperarei muitas vidas, chamadas e ministérios. Contarás o que eu faço aqui, porque o tempo é já. Veramai chove a surimi canturima raia. A minha mão está estendida sobre esta casa. E o meu espírito vai diante de vós, abrindo portas e quebrando cadeias. Assim diz o Senhor. Tem uma presença maravilhosa aqui. Aleluia. Vai ter que aumentar o espaço. Vai ter que ampliar as tendas. E o pastor Sérgio? Tem uma glória sobrenatural vindo em direção a essa casa, esse ministério.
Um grande reboliço Deus fará nesse lugar. Amém. Deus abençoe a sua vida. Pastor, me perdoe, passei uns minutos, mas a vontade é de ficar a noite toda. Porque não é todo dia que a gente acha um maná desse aqui não, irmão. O céu está baixinho. Você pode falar para quem está do teu lado, Deus vai te tirar o sono essa madrugada. E vai te revelar coisas do céu. Não, termina esse culto falando com quem está do teu lado. Diga, Deus vai tirar o teu sono essa madrugada. E vai te revelar o céu. Vai te convidar para um culto lá em cima. Apocalipse capítulo 4, só vou citar. João disse, aleluia, depois dessas coisas, olhei. E eis uma porta aberta no... O acesso estava liberado. E ele escuta uma voz que diz assim, sobe aqui. Sabe quem está falando com ele? Vem participar de um culto aqui no andar de cima. Aqui é diferente. Sai desse culto raso, se desprende da terra e sobe. Ele disse, quando eu fui entronizado lá, eu vi um trono. Trono é a sala do comando de Deus. E vi um assentado sobre o trono. Ele tinha o controle. Ele tem o controle. Ele não perdeu o controle da sua igreja. Deus abençoe.